ouvindo o Ari e o Paulo, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, ou para nós mesmos. Será que não está na hora de nós nos arrependermos e falar para Deus: Deus, eu vou mudar minha vida, a forma de ser, o jeito de agir e a forma de tomar posse das coisas? Será que não está na hora da gente chorar amargamente porque tem outro sofrendo? Será que nós vamos continuar nesse mesmo conformismo, achando que Deus me abençoou e Deus não abençoou todas as famílias da terra? Será que a gente vai precisar ainda caminhar muito para a gente poder chorar amargamente diante de Deus por causa do nosso pecado em relação ao outro? Quando eu escutei o Ari, eu falei: poxa Deus, como eu gostaria de ter e fazer parte de uma comunidade que divide, que sofre com o outro, que cuida do outro. Eu abandonaria tudo que eu estou fazendo para viver dentro dessa comunidade. Me ajuda a vivenciar isso nesse tempo que ainda me resta de vida. Me ajuda. Uma pergunta. E Jesus, ele vai falar: abandona tudo e vem. Me segue. Então, eu acho que a gente precisa de verdade, de pessoas que não vão amar as coisas, mas vão amar as pessoas e vão libertá-las dessa vida egoísta, pequena, fechada. Eu falei para Deus: Deus, eu quero aqui me arrepender, porque muitas vezes eu tenho vontade de ter as coisas, mas eu quero seguir o que o Senhor manda e não o que eu quero. Neil vai falar? Eu vou reduzir a altura do discurso. Ter para mim também é importante. Eu concordo com Paulo. Os ricos precisam se converter. Vamos supor que a minha posse seja essa tampinha. E o que está em jogo aqui é quem é dono de quem. Não está na coisa. Quem é senhor de quem? Porque se eu sou o dono dessa coisa, essa coisa é minha e eu só posso compartilhar o que eu tenho. Agora, se essa coisa me tem, eu não tenho como compartilhá-la. Então, você que tem alguma coisa e conseguiu com o fruto do seu trabalho, não tem a culpa disso. Você trabalhou. E não se sinta culpado porque tem o que tem. Foi fruto do seu trabalho, portanto, você conquistou biblicamente. Você só não pode deixar que o senhorio mude de mão. O problema é quando nós somos possuídos pelo que a gente possui. Eu luto para possuir isso, depois isso me possui. Não tem mais nada a ver com o reino. Cuidar um dos outros, isso é a máxima do reino, não tem jeito. Mas para eu dividir com alguém eu preciso ter. E ter não é o problema. É o uso que você faz do que tem. Agora vamos falar do radicalismo bem
mais particularizados por âmbito da igreja local, que eu acho que tem centenas de pessoas ali, que o cara deve estar falando assim, caraca, eu sou tido como radical na minha igreja e meu pastor não me entende, a partir do exemplo do Tiago. E não me adequo mais nessa igreja, tal. Por que o radical, ele nem sempre é tido como exemplo? Porque entre a relação de uma instituição, vamos colocar a igreja local, com o radical, existe uma relação, como diria Newton Bonder, de traição e tradição. Newton Bonder fala sobre isso de forma extraordinária no livro chamado A Alma Imoral, best-seller no Brasil, é um livro que não é evangélico, digamos assim. Ele diz que a tradição é o apego, então nós estamos acostumados a existir no âmbito dessa mesa. Pô, mas tem alguém que está nessa mesa que não se satisfaz com o que tem aqui, então ele trai, ele vai além. Então nós que estamos aqui no âmbito da mesa, vemos alguém indo além, diz, esse cara é um rebelde, esse cara, porque nós sempre estivemos aqui dentro dessa mesa e sempre fomos felizes assim, e nós nascemos assim, e vou ser sempre assim, e vou morrer assim, é a teologia da Gabriela. E aí alguém sai, traidor. Mas ele é traidor na perspectiva de quem? Dos tradicionais, do que está dentro da tradição conformado. Agora, vem Newton Bonder e fala assim, ó, o traidor, ele é traidor na perspectiva do tradicional, mas no âmbito maior, o traidor cocria, ele ampliou o lugar da nossa existência. De cá a gente fica detendo assim, ó, vai se arrebentar, a gente ouve, olha o leito, irmão. Deus vai lhe pesar a mão. Sofrendo com a ausência do traidor. Agora, se esse traidor prospera, aí é que a gente sofre mais ainda. Esse cara está feliz, se deu bem, Deus está usando. Como que está usando longe da gente? Ele é um traidor. Pois é, a traição ou tradição é uma perspectiva de visão. Nem sempre o traidor, o radical, é traidor de verdade. É alguém que está dizendo, eu me recuso a ser o que os outros querem que eu seja. Eu vou tentar me transformar naquele que eu sou no coração de Deus. Porque ser salvo é se transformar naquele que nós somos no coração de Deus. E eu acho que nós precisamos de gente extremamente radical para esse tempo de hoje. Que tenham coragem de ir além da mediocridade, além de si mesmo, além da projeção que a coletividade faz dele. Gente que tenha coragem, mesmo que chegando lá quebre a cara, mas porque é radicalmente de Jesus, seria humilde suficientemente para voltar e pedir perdão. Eu prefiro tentar e fracassar do que com medo do fracasso não tentar. E quem fez história na história foram aqueles que foram além e tentaram. Então, meu irmão, tenha coragem de ser quem você é. Slide 4. Como podemos avaliar o nosso esforço missionário? A partir dos resultados na transmissão da palavra ou da fidelidade em vivê-la e transmiti-la? Essa é uma pergunta de um texto do Ronaldo Lidório. Farei novamente. Como podemos avaliar o nosso esforço missionário? A partir dos resultados na transmissão da palavra ou da fidelidade em vivê-la e transmiti-la? Bom, eu acho que nosso esforço de levar o conhecimento de Jesus a todos os cantos da terra, ele é urgente, necessário e negociável. A igreja brasileira é uma igreja que não faz missões. Nós temos, a igreja brasileira mandou, ou tem no campo missionário, 4.000 pessoas, missionário transcultural.
A igreja que está na Índia tem 80 mil. A Índia ainda é um campo missionário e já pôs 80 mil pessoas pregando o evangelho para outras culturas. A igreja brasileira é uma igreja sem visão missionária quase nenhuma. Porque a igreja brasileira é muito voltada para si, né? E para a riqueza, né? Para se enriquecer e tal. Então, não reparte, quem não reparte não faz missão, né? Agora, o esforço missionário é o esforço de levar Jesus e não de levar a nossa denominação ou a nossa ideologia. É o esforço de levar o conhecimento de Jesus ou Jesus para ser conhecido. É óbvio que o resultado, se o que a gente fez foi missão, o resultado é igreja. E igreja é o corpo de Cristo. Então, o resultado é um grupo de pessoas que serve a Cristo, que adora a Cristo. A fidelidade, portanto, a Cristo é o que deveria ser o padrão, sempre, para a gente avaliar se o que a gente fez foi missão. Mas a igreja brasileira está longe disso, né? A igreja brasileira é uma igreja de mais de 40 milhões de pessoas que bota 4 mil pessoas no campo. Falar de missão nem faz sentido. Acho que nós temos de começar a fazer um trabalho para despertar a igreja brasileira para ser missionária. E aí, então, lembrar a igreja missionária que missão gera igreja, e igreja é a reunião, o ajuntamento, a comunidade dos que adoram e servem a Cristo. Paulo? Quando a gente fala em missão, de novo, há uma sensação de que nós estamos falando de um endereçamento e não de uma consciência. Paulo falando sobre missão e Pedro, eles falam de um corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta e ligadura, que produz a sua própria edificação e produz o seu próprio crescimento, na medida em que cada parte opera de maneira justa. Então, Hebreus fala para a gente desembaraçar, desvencilhar de tudo aquilo que nos atrapalha de correr a carreira que nos está proposta. Paulo fala, Pedro diz, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de manifestarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como corpo de Cristo, nós somos desafiados a vivenciar um desenvolvimento saudável. Quando Paulo termina a vida dele, ele diz, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu alcancei o meu destino. E com certeza Paulo não estava falando de um endereçamento geográfico, ele estava falando de ter cumprido a sua missão. Ele cumpriu a sua missão, ele tinha total discernimento da sua identidade, da sua natureza e do seu propósito. Então a igreja é uma expressão da multiforme sabedoria de Deus. E às vezes a gente tem a tendência de um certo enquadramento tático, um enquadramento estratégico, um enquadramento das atividades, de modo que eu tenho que me enquadrar em determinadas atividades e não encontrar na igreja um ambiente saudável, a plataforma, a fundamentação saudável para que cada um desenvolva suas características e, acima de tudo, pessoalmente cumpra a sua missão.
A missão da igreja também é que cada um cumpra a sua missão. Que cada um encontre o seu lugar no corpo e desenvolva plenamente aquilo que ele foi chamado para desempenhar. Então nós somos um corpo, somos vários membros e cada membro tem uma função. O que é essa função? A minha missão. A minha missão é cumprir dentro do corpo aquilo que é a função que eu fui chamado a desempenhar. De modo que há muitas missões para a igreja. De modo que uma igreja saudável, na sua totalidade, vai cumprir sua missão. Ela vai estar em todos os lugares onde ela tem que estar, ela vai desenvolver todas as atividades que ela tem que desenvolver e ela vai alcançar todos os objetivos que ela tinha que alcançar. E aí a plenitude de Deus, a manifestação da glória de Deus se dará porque o mundo, ou a criação, verá essa igreja na sua plenitude. Ela cumpriu sua missão na íntegra, porque como ser íntegro, inteiro, com uma consciência inteira de si própria, todo mundo, na sua plenitude, desempenhou bem a sua função. E esse corpo bem ajustado, na sua unidade corporal e não corporativa. Não é uma unidade de atividades, é uma unidade de consciência, o mesmo espírito, uma mesma motivação, o mesmo Deus, um mesmo batismo, um mesmo entendimento, uma mesma motivação, cada um diferentemente desempenha a sua missão, a sua função, e a igreja como toda também alcança a sua missão na medida em que esse corpo funciona bem. Tanto que Paulo, como apóstolo, ele não está preocupado em estabelecer os objetivos, mas em fundamentar as condições essenciais para que os objetivos sejam definidos e alcançados. Começar a entender missão a partir dos seus objetivos gera uma certa frustração, porque nós partimos do fim, não do princípio. Paulo diz, eu lancei os fundamentos, e cada um verá agora como é que constrói em cima desses fundamentos. Se você está construindo segundo aquilo que é a sua missão, você encontrou uma plataforma saudável para cumprir sua missão. Então se desembaraça, se desvencilha, se livra daquilo que pode impedir você de cumprir sua missão e corre, vai atrás, porque você está sobre uma plataforma que te dá essas condições. E aí todo mundo vai alcançar seus objetivos, vai cumprir sua missão. Então Paulo não estava preocupado em ficar definindo quem vai construir em tábua, em papel, madeira ou ouro. Isso são coisas que nós vamos ter que dar contas de nós mesmos, daquilo que é a nossa missão. Mas a plataforma, a igreja lançou, ela é esse ambiente. A igreja é esse corpo onde todos encontram as condições para cumprir sua missão. Para que a glória de Deus seja revelada através de todos, em tudo e em todo o tempo. Eu acredito que o Ronaldo Lidoro, quando ele faz as afirmações, ele quer, na verdade, falar que nós temos que continuar fiel e levando a palavra. A fidelidade ao serviço e a fidelidade à mensagem. E quando a gente ouve uma informação dessa, que nós somos uma igreja de 40 milhões de pessoas, e nós temos 4.000 missionários no mundo, você percebe também, outra vez eu quero dizer, a desobediência da comunidade chamada a comunidade dos seguidores de Jesus. Porque se somos 40 milhões, e se você se dispõe a dar R$1 para missões, você já vai ter 40 milhões. E esses 40 milhões, a gente poderia fazer muita coisa no mundo. A curiosidade, a média de investimento do cristão em missões por ano é de R$1,90. Então tem muita gente que não está vivendo a missão. E o objetivo principal de ser cristão, a missão principal é ir por todo o mundo fazer discípulo. Então, tem alguma coisa errada, eu acho que no que Jesus disse.
ou nós não estamos ouvindo, ou ele não está falando. Então, cabe aí uma outra pergunta. De novo, será que não está na hora de nós nos arrependermos e sairmos daqui com uma proposta de ser mais missionário? Aí a gente pode até falar, poxa, mas eu não posso ir para o fim do mundo. Cara, vai até a cadeia feminina, se você mora em Goiás. Vai até o Hospital do Câncer. Vai até o seu vizinho. Vai até a favela mais próxima. Né? Mas se disponha a obedecer o que o Cristo manda. Sugestão, voluntários.com.br. Pronto. Por que a gente faz congressos? Eventos? Por que a gente traz um monte de gente para pregar? A gente só tem pregação, exatamente porque ninguém ouve. Porque se a gente ouvisse, não precisava estar pregando. A gente sabe tudo que tem que fazer. Que a gente tá, a Ari acabou de pregar ontem. Eu falei, Ari, aula de escola bíblica dominical, né, cara? E a gente fica assim, esses caras são de outro planeta, de outro planeta. É aula de escola bíblica dominical, não há nada que a gente diga que você já não sabe, que quem está lá ouvindo não sabe, a gente já sabe, a gente só não pratica. Aí a gente pensa missões como algo que a gente tem que fazer, quando na verdade missões é algo que a gente tem que ser. Quando fala assim, missões, no meu caso, não sei se acontece contigo, acho que também. Missões, eu imagino um missionário largando sua casa, sua família, pegando um aviãozinho, indo lá para o meio do mato, falar para nós, missões. Aí a gente joga o cara lá no início, aquilo tudo, mas o resultado é quase sempre o mesmo. A igreja abandona, e o missionário passa necessidade, o cara passa fome, e essa cultura da miséria instala na sua realidade geográfica, que muitas vezes entra no coração. Aí quando o missionário vem fazer campanha no Brasil, ele vem falar do quanto ele sofreu, do quanto ele comeu barata e espetinho de rato, e a gente morre de pena dele, e a gente dá um dinheirinho para ele, como que se ele fosse um mendigo, e não é. Vamos imaginar que nós simplesmente nos tornássemos... Eu sou. Naquilo, hein? Eu sou o mendigo. Porque eu não vim aqui só para falar. Eu vim aqui para tirar o dinheiro do bolso de vocês para dar para os pobres que não têm. Então eu vim pedir mesmo dinheiro para aqueles que estão abastados. Mano, eu me considero mendigo e minha mulher lixeira ainda. O mendigo tem menos que você ainda. Falta o básico. No reino não falta o básico. Então, pedinte é outra história. Perdi o raciocínio aqui. Desculpa. Esses mendigos ficam atrapalhando a gente, rapaz. Não é verdade? Entra para atrapalhar. Bota o mendigo para fora aí. Não vai atrapalhar não, ele vai tomar o voo já, ele está atrasado. Vamos voltar aqui, rebobinando. Rebobinou. Se nós nos transformássemos simplesmente no que deveríamos ser, só isso. O que nós somos no Evangelho? Você é uma carta. Carta não fala, ela é lida. Não fala nada. Seja uma mensagem, como Maria está falando. Aquele cara ali parece com Jesus, meu. Não disse nada, não abriu a boca, ele é mudo. Mas o que eu leio naquela carta é uma mensagem tão legal, saudável, generosa, que eu vou colar com esse cara, eu quero ser uma carta assim. Não precisa falar nada, carta não fala. Paulo diz mais, você é o bom perfume. Perfume não fala. Mas quando é bom, passa. Que homem cheiroso, que mulher cheirosa. O odor agradável atrai como o ruim espelha. Então viva uma fé atraente, não repelente. Então imagina que se os 40 milhões de evangélicos fossem cartas cuja mensagem
fosse de conteúdo saudável. Não precisa falar nada. Isso vai sendo reproduzido e vai chegar até os confins da terra sem a gente dizer uma palavra. Vamos juntar 40 milhões de perfumes franceses, botar um do lado do outro, espalhado no Brasil. O odor, os céus do Brasil vão mudar. Isso vai atingir até os confins da terra sem dizer uma palavra. Então, é hora da gente ouvir, será que não está na hora da gente se arrepender e ouvir São Francisco de Assis, que disse, prega o Evangelho sempre, se necessário, usa as palavras. Então, o Evangelho, ele é vivido, muito mais do que é pregado, nós somos carne. Então, se a gente fosse quem deveria ser, estaremos cumprindo a missão. Isso ia se propagar pelo próprio vento do Espírito que sopra sem parar. Então, mais do que discurso, é vida. É o que o Capelletti tem falado aqui, na verdade. Quem faz o que ele diz fazer, não precisa falar nada. Acabou. Pregou a mensagem. É isso. Eu vou quebrar um protocolo aqui, vou pedir mais um tempinho aqui. Vou tentar usar um pouco do tempo do Neil ali. 2 minutos meu. Mas é o seguinte, assim, é impressionante como a gente, né, tem a tendência de discutir essas coisas como se isso fossem realidades antagônicas, como se a gente está sempre tirando uma parte do que é nosso para oferecer para Deus. A gente não tem uma ideia, a gente acha que a gente veio aqui para administrar o meu, e aí Deus tem uma demanda, eu tenho outra, então eu sacrifico um pouco do que eu poderia estar usando na minha demanda para atender as demandas de Deus. E aí o missionário fica esse ser assim meio extraterrestre, uma coisa meio... Ele representa, né? Ou ele é um enviado meio estanque, meio... Você quer ver uma coisa? Vou citar um exemplo, por isso que eu queria tomar uma parte aqui. Como é que isso é mal resolvido na nossa cabeça? Recentemente, 2 missionários cristãos evangélicos foram presos no Senegal. Enfiaram os caras dentro da cadeia. São missionários. São o quê? Missionários. Trancaram os caras numa cadeia subhumana, onde os caras lá deitam de cabeça encaixada, aquilo vira um tapete, aí publicaram as fotos, e a igreja do mundo inteiro se mobilizou para quê? Fala para mim, amado, para quê? Para tirar os caras da cadeia. E fizemos uma festa no dia que eles saíram. Por quê? Porque missionário não combina com cadeia. Por que nós tínhamos que tirar os missionários da cadeia? E se na missão deles eles nos levaram à igreja para conhecer a cadeia? E se a verdadeira missão desse missionário não era levar a igreja do mundo inteiro a entender a vida daqueles homens que estavam presos? E por que nós temos que tirar eles de lá? E por que tira 2 e larga o resto? Por que a igreja não levantou um clamor para que todos os presos daquela cadeia saíssem daquela condição e que os missionários fossem os últimos? Por que eles são os primeiros? E por que nós celebramos como fato de conquista que os 2 missionários saíram e o resto ficou preso? É totalmente contrário da missão de Paulo. Paulo estava em missão, e daí? Ele está em missão? Então a missão dele levou ele para a cadeia. E as portas se abriram e ele não quis sair. Porque a missão dele era alcançar o carcereiro. Então missão tem que ser uma coisa intrínseca. Recentemente eu conheci um missionário antes de nascer. Identificaram uma síndrome num bebê e todo mundo fala, morre, não morre, morre, não morre. E os médicos tudo falaram assim, esse menino é... Um médico falou, minha senhora só não precisa ficar preocupada, completa a sua gravidez, porque fica tranquilo, porque seu filho vai morrer mesmo, então não precisa ficar preocupado em abortar, ele vai morrer. O outro médico falou assim, seu filho é incompatível com a vida. A família inteira se reuniu para orar. Eu sentei com a família e falei assim, eu quero aqui render, assim, honra a esse bebê que ainda nem nasceu, porque ele já está cumprindo a sua missão. Esse menino é um vocacionado. Ele conseguiu fazer com essa família o que eu não consegui fazer no meu ministério. Reunir todo mundo para a gente tirar tempo para orar e buscar Deus, porque a gente está sempre ocupado com alguma coisa. Depois esse menino ficava insistindo em levar a gente para dentro da UTI. E toda vez que ele levava a gente para dentro da UTI, cumprindo a sua missão, a gente orava para ele sair de lá.
E quem sabe ele não estava nos levando para conhecer seus irmãos. Eu fui visitar ele na UTI, 17 leitos, ele era o 17º. E quando eu cheguei lá, eu falei, por que nós temos que tirar ele daqui? Ele finalmente nos trouxe para cá. Quem sabe ele não está cumprindo sua missão. E quando eu vi a condição daquelas famílias, ele era o bebê incompatível com a vida. De todas as crianças que estavam naquela UTI, os médicos disseram que ele é o que tinha a menor chance de ficar vivo e que ele não ia viver, ele não ia sair daí. Tinham outros 16 na frente dele. E quando eu fui passando por aquilo, ele era o último leito, eu falei com os pais, nós estamos gastando tempo em orar por essas famílias e atendê-la, já que o nosso missionário nos trouxe para cá. Não dá tempo de orar pelos outros, porque sempre que ele está aqui, a gente está engajado em resolver o problema dele. Eu falei, então vamos respeitar a missão dele, ele fica trazendo a gente para cá, é porque nós precisamos fazer alguma coisa nesse lugar. Então vou te falar uma coisa. 17 crianças estavam naquela UTI, ele era o último, e ele era o que tinha menos chance de vida. Os 16 que estavam na frente dele vieram a óbito. Todos morreram. Só ele saiu de lá com vida. Para continuar cumprindo o quê? Sua missão. Nós não estamos gerando missionários. A gente forma pessoas, dá para elas faculdade, dá dinheiro, dá casa para morar, dá igreja para frequentar, e depois, num ato extraordinário, a gente diz, você não quer ser missionário? Nós vamos te mandar para um país, como se isso fosse totalmente estanque, alheio à sua natureza. Depois fica dando trabalho mesmo para sustentar esse cara. Se ele vai para a cadeia, nós ficamos doidos para tirar ele de lá. Por quê? Porque não entendemos missão como coisa intrínseca do ser cristão. É intrínseco da nossa natureza. O nosso lar não é aqui. Todos nós estamos aqui em missão. Eu vou finalizar com uma pergunta dos internautas, devido ao tempo. A igreja relevante está fora dos templos? O procedimento do cristão, seja ele radical ou não, deve ser a vida que ele pratica fora da igreja? Luciana Borges. Eu acredito que, por ser corpo de Jesus, nós não devemos sair da igreja, porque nós somos corpo de Jesus. E só somos corpo quando nós estamos em missão. O Ari falou uma coisa interessante sobre a multidão e a igreja. Então eu acho que se nós fazemos parte da igreja, nós não temos como sair da igreja. O problema é que a gente tem que definir o que é a igreja e o que é a multidão. Multidão só vai seguir os milagres, só vai receber, só vai querer estar para receber as coisas. A igreja é aquela que vai dar a resposta. Então, nós temos que dar a resposta para a sociedade. Dentro do templo, não dá para dar resposta. Porque a igreja, ela se movimenta fora. E tem um amigo meu que ele falou, o Levi de Araújo, ele disse da seguinte forma, a igreja é um lugar de tomar Gatorade. Então você vem, você toma o Gatorade e sai. Porque se você ficar só tomando Gatorade, mano, não vai adiantar. A igreja tem a sua função no mundo e não fora do mundo. Jesus nos enviou ao mundo. Então, se nós estamos no mundo, nós temos que dar uma resposta ao mundo. E não é dentro do templo, mas é dentro da comunidade chamada seguidores de Jesus. O templo é só uma forma de adoração, uma forma de liturgia, uma forma de aprender. Mas a igreja, ela se movimenta do lado de fora. Porque do lado de dentro é só para chegar, pegar o
refrigerante, o Gatorade, tomar e vazar. Porque nossa resposta tem que ser lá fora. Não dá para dar resposta aqui dentro. Aqui dentro nós nos fortalecemos para sair fora e responder às perguntas que a sociedade tem. E a sociedade tem uma pergunta: aonde está Deus? Essa é a pergunta que a sociedade quer que as pessoas respondam. E a sociedade, só vai ver onde está Deus aonde tiver o discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus, ele vai fazer o que Jesus fez. Andou por todo Israel, da Galiléia à Judéia, fazendo o bem para a sociedade. Então, nós temos uma função do lado de fora: exercer a bondade de Deus para que a sociedade veja que Deus existe. Em função daquilo no que a igreja se transformou, tem se transformado, cresce no Brasil um fenômeno chamado dos sem igreja. Na verdade, quando a gente fala sem igreja, a gente fala sem estar vinculado a uma igreja local como membro. A igreja local é esse prédiozinho que a gente vê aqui, que tem na porta uma placa escrito Sal da Terra, e que tem uma relação de gente que frequenta esse lugar. Então, eu não frequento mais esse lugar, não leio mais aquela placa que está na frente do Sal da Terra, meu nome não está lá. Mas eu continuo igreja do Senhor, mas sem uma igreja local. Problema nenhum, Ari falou isso na primeira noite. Reúne um grupo de gente na tua sala e aquilo ali é uma igreja, tem 2 ou 3. Está no nome de Jesus mesmo, então ele está ali. Agora acontece um fenômeno, eu respeito esse movimento. E pela primeira vez foram mensurados pelo censo 2010. Agora, minha crítica com relação ao que acontece no meio desse movimento, que todo movimento terá em si coisas boas e negativas. Como acontece na igreja templo, vai acontecer na igreja sem templo também. O que acontece hoje? Virou moda jogar pedra na igreja. A igreja não presta, aquilo é bobagem, a igreja relevante é a que está fora da igreja. E fala mal da igreja, fala mal dos pastores, e apedrejar a igreja como se a igreja fosse a geni da música do cantor lá. E virou moda, você entra nas redes sociais, pau na igreja, pau na igreja, pau na igreja. Eu estou cansado de ouvir colegas que já estiveram dizendo: como é que você aguenta permanecer na igreja? Como é que você aguenta conviver nisso? Eu falei: o que é isso? Porque o problema disso é a visão que nós temos disso. Não, nisso que a igreja se transformou, eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. O problema é deles. No espírito estamos capacitados a remar contra a maré. E aí a pessoa sai da igreja, e eu faço quase uma alusão como aquele episódio em que os caras pegam a adúltera, jogam na frente de Jesus: é adúltera, a lei diz. Jesus disse: a lei diz, gente, cumpram. Apedrejem. Agora, só me permite uma coisa: se vocês acham que são melhores do que ela, e que vocês não cometeram pecado, há quem interprete esse texto, e eu coaduno com essa ideia, de quando Jesus: quem não cometeu pecado, atire a primeira pedra. Se fosse tão simples assim, por causa da hipocrisia dele, talvez aquela mulher teria sido apedrejada. Mas há quem entenda que quando Jesus diz assim: ó, quem não cometeu pecado com ela, atire a primeira pedra. A ideia de quando Jesus: quem não deitou com essa mulher, atire a primeira pedra. Eu acredito que a mulher levantou os olhos e olhou para eles: vamos lá, você, tira, tira. Aí diz que eles botaram entre as pernas e foram embora. Eu faço uma analogia doida aqui, pode ser uma forçação de barra. Para mim, essa mulher parece uma igreja deformada. E os que estão jogando pedra nela, a usaram. E é possível que ela tenha se tornado nisso por causa deles. E agora eles ficam jogando pedra nela como se eles fossem melhor do que ela.
E Jesus diz assim, vocês não são melhores que ela. Vocês são produtos dela. Ou ela é produto de vocês. E aí, eles viram as costas e vão embora. A mulher se levanta para ir embora, Jesus levanta os olhos e diz assim, ei, peraí, cadê os teus acusadores? Não te apedrejaram? Não te condenaram? Então, da mesma forma como eu disse alguma coisa, ele disse uma coisa para você, deixa de ser burra. Vai e não peques mais. Seja você, mas de forma diferente. Porque se continuar sendo como você é, vai voltar para o mesmo lugar, da humilhação, da ideia de que é irrelevante, de que não presta, e você é muito importante. Então a gente vê um monte de cabecinha de agulha jogando pedra na igreja, e o pior, isso soa como se o cara fosse intelectual. Falar mal da igreja soa sabedoria. Para mim, na verdade, são a comprovação arquéptica de que a palavra é verdadeira, que diz que ele não viria antes do tempo da apostasia. Esses apóstatas, para mim, não significa dizer que eles evoluíram, mas que eles são o resultado, o fruto da verdade que a Bíblia explana desde sempre. Então, meu irmão, se igreja fosse um negócio dispensável, Jesus não a teria fundado. Se Jesus diz, edificarei a minha igreja, ele está dizendo, vocês precisam disso. Porque isso não é o lugar onde vocês vão, é o que vocês são. Então, eu não acredito que a igreja relevante seja aquela que está fora dos templos. Porque eu vou pegar aqui a palavra dele, ele falou do Gatorade, quando se falou sobre Gatorade, é porque comparou-se a igreja como um jogo de futebol. 45 minutos a gente vai para o campo, corre para lá, corre para cá, o inimigo corre para cá, e pernada para cá, e cruza para lá, e cotovelada para cá, e xingamento para cá. 45 minutos, 15 minutos. Vestiário, banho, massagem, Gatorade, o técnico diz, ó, você está errando aqui, ali, pá, pum, pum, estratégia, tum. Acabou, tá bem agora, tá feliz, tá? Então volta para o campo. A igreja é os 15 minutos. O problema é que a gente vem para o vestiário e fica, não sai mais para o campo. É verdade. Aí o vestiário se torna irrelevante. Bom, eu vou nessa linha aí. A igreja é o templo, né? Ela tem casas de reunião, porque o templo é a igreja. Nós somos o templo vivo de Cristo. A igreja é o corpo de Jesus. A igreja é a casa de Deus. A igreja é o santuário santo de Deus. A igreja é que ataca o inferno. O papel da igreja é atacar o inferno. Porque Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E como você sabe, porta não é instrumento de ataque, é instrumento de defesa. Você nunca viu ninguém atacar com porta, né? Você assiste aquele filme de Castelo, e o senhor do Castelo diz assim, pessoal, o inimigo está aí, pega o portão e vai para cima deles. Não tem isso. O portão é a última defesa, né? Tem de impedir que o portão caia. Então Jesus disse que a igreja ia atacar o inferno e que o inferno não ia aguentar o ataque da igreja. Então, nesse sentido, é o que os irmãos disseram. É dizer, o vestiário é o lugar para preparar-se para o campo. Então, a igreja tem casa de reunião, que é o vestiário, e a igreja é o templo de Deus, o lugar onde Deus mora, onde Deus é adorado, é o santuário de Deus, é a casa de Deus, e é o corpo de Cristo. E a função da igreja é atacar o inferno, para desalojar o inferno da vida das pessoas, para tirar as pessoas do inferno e para o inferno sair das pessoas.
O duro é quando o inferno está na igreja, aí é complicado, mas a ideia é essa mesmo, a igreja está sempre saindo para, está sempre a caminho, indo pregar o evangelho, indo fazer discípulos. A igreja está sempre em movimento, e é um movimento de ataque ao inferno, e aí o inferno tem muitas portas, e nós temos de atacar o inferno em todas as suas portas. Porta da miséria, a porta do egoísmo, a porta da vaidade, a porta do desespero, a porta do tráfico, a porta da escravidão, a porta da mentira, a porta... um montão de porta. Nós temos de atacar o inferno e atacar todas as portas do inferno. E o inferno não vai aguentar o nosso ataque. Não vai aguentar. Não tem força para resistir a gente. Então, irmã, eu acho que a pergunta para a irmã é isso mesmo. É fora da casa de reunião. A casa de reunião é a concentração, ou o vestiário, e daqui para lá. Né? A gente vive um processo de coisificação da pessoa. Então, talvez a gente ainda não evoluiu no entendimento da igreja como ente, de fato, o ente. O ente que representa Deus. O ente que carrega o caráter e a natureza de Deus. Quando a palavra de Deus fala do caráter, ela fala das características. E a comunhão é uma característica do caráter de Deus, é a comunhão do Espírito. Então a igreja é esse ente guiado pelo Espírito de Deus que revela esse aspecto do caráter de Deus. Então comunhão não é uma alternativa. Comunhão não é uma opção. Comunhão é uma condição do ente, da natureza. Então, eu estou em comunhão, eu vivo em comunhão, porque isso me possui. Nós temos uma ideia de que igreja como uma coisa, como uma entidade de serviço, uma plataforma de serviço, é algo que eu possuo, é algo que me serve, que me atende. Então, a relação, a comunhão que eu tenho com o Neil, não é uma coisa que eu possuo, é uma coisa que me possui. A comunhão me possui, eu pertenço à comunhão. Então eu não me submeto ao Neil individualmente. Não é uma relação conveniente de indivíduos. É uma relação consciente da pessoa. Eu não tenho consciência de mim mesmo a parte da relação. Se eu me apartar da relação, eu tenho a sensação do indivíduo, mas não tenho mais a consciência de pessoa. Eu estou vivendo uma crise de identidade. Fora da comunhão, eu estou em crise de identidade. Porque a identidade, a minha natureza, aquilo que eu sou, só se traduz, só se revela, só se manifesta, só faz sentido na comunhão. Então isso aqui não é um arranjo combinado de indivíduos. A igreja não é uma combinação arranjada de indivíduos que torne a vida mais suportável e cômoda. Não, ela é o desafio de pertencer a um ente que é soberano e que eu só tenho consciência da pessoa como parte desse ente que me possui, que diz quem eu sou. De modo que, por mais difícil que possa ser a relação com o Neil, eu não estou me submetendo a ele, mas a relação com ele é soberana sobre a minha vontade e desejo individual. A família não me pertence, eu pertenço à família. E a igreja como família é o ente que representa Deus. A mesma dificuldade que nós estamos tendo em conviver com a igreja é a mesma dificuldade que a humanidade está tendo de viver com a família. De modo que as minhas discordâncias com os indivíduos, componentes da família, me reserva o direito de continuar fazendo parte dela ou não. E eu não tenho esse direito. Eu sou da família. E eu sou responsável pela família a qual eu pertenço. Presente ou não.
Então nós estamos perdendo o senso de responsabilidade para viver um senso de oportunidade. Me é oportuno ter essa família ou não? À medida que essa família não é mais oportuna, ela não oportuniza minhas expectativas, eu me dou o direito de trocar de família. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho essa opção. Igreja não é uma condição de opção. Porque quem faz opção, sempre faz opção por si próprio. Uma pessoa só se divorcia porque tem opção. É porque temos opção que a gente quebra a relação. Porque a relação me pertence, ela não me pertence, eu pertenço à relação. A igreja não é um direito que eu adquiro, é o lugar onde eu abdico do meu senso de direito. De modo que a igreja não é a comunidade que tem compromisso com benefício individual. A igreja é o lugar onde as pessoas têm compromisso com o bem comum. Não é o bem comum se compromissando com o interesse individual. É o indivíduo se compromissando com o bem comum. Eu pertenço a isso. Isso tem senhorio sobre a minha vida e eu sou responsável pela tradução e pela manifestação desse caráter, dessa característica. Eu represento a comunhão da igreja. De modo que quando essa comunhão sofre, eu sofro. E eu não tenho o direito de não sofrer isso buscando a minha isenção. Eu tenho a responsabilidade de sofrer os processos de transformação que vão trazer cura, saúde e plenitude para esse ente. Para essa pessoa a qual eu pertenço. Eu gostaria de, como terminou, eu estou indo embora, mas eu gostaria de desafiar você. O primeiro desafio é se arrepender para se tornar igreja do Senhor Jesus. Esse é o primeiro desafio que eu quero colocar aqui para você. Nós já estamos desde ontem falando e eu acho que cabe aqui. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então eu queria propor para você que a gente fizesse uma oração de arrependimento. Porque as nossas vidas não nos pertencem. Pertence ao Senhor Jesus. Então vamos devolver a nossa vida ao senhorio de Jesus. Então, primeiro desafio é se arrepender. Segundo desafio, eu gostaria que você que tem um ministério, que você que tem um trabalho fora das quatro paredes, ficasse de pé. Cadeia, hospital, futebol, artes, qualquer trabalho com ministério com crianças, na favela, no lixão. Eu queria que você se colocasse de pé. Está faltando obreiro na sua missão? Está faltando recurso financeiro na sua missão? Está faltando algum recurso físico na sua missão? Fica de pé. Então nós, que somos e que nós já entendemos que precisamos nos arrepender, e arrepender é devolver a nossa vida para o Senhor Jesus, nós vamos ficar de pé porque nós queremos nos colocar à disposição desses homens e mulheres que já entenderam que eles fazem parte do corpo de Jesus do lado de fora do templo. E aí nós vamos colocar a nossa vida, o nosso dinheiro e aquilo que nós temos como posse para eles. Você topa fazer uma coisa louca, desesperada por Jesus?
Dá para se arrepender? Então eu queria que você que está sentado, que se arrependeu de verdade, ficasse de pé. E aí nós vamos procurar essas pessoas que ficaram de pé primeiro, para falar, eu me ponho à disposição, a minha vida, minha posse, meu dinheiro, para você. E assim, nós entregamos a nossa vida de volta ao Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Irmãos, antes da gente orar, até a pedido aqui da coordenação, a gente transformar esse momento de oração num clamor mesmo. É muita informação compartilhada, estão chegando muitas perguntas, as pessoas querem, o propósito do fórum é exatamente esse. O Senhor da Seara, o Senhor disso tudo, Ele disse que faltam trabalhadores. A conclusão de que faltam pessoas engajadas e compromissadas é do Senhor. Nós não precisamos avaliar nós mesmos para saber se falta ou não. Faltam trabalhadores, faltam pessoas com disposição radical, entregue, realmente transformadas. Gente que possuindo alguma coisa, disse, isso não me pertence, isso não é meu, e eu espontaneamente entrego. Nós temos a vida para entregar. Nós temos a vida para entregar. Às vezes a gente não consegue entregar bens porque não entrega a vida. Jesus diz, a vida, meu Pai me ama porque a vida está em mim, e eu espontaneamente a entrego, a ofereço. Então vamos levantar um clamor aqui de arrependimento na vida da igreja, para que Deus levante trabalhadores. Faltam trabalhadores. Há um mundo gemendo, e a igreja não pode continuar se ocupando de si própria. A igreja não é o fim, ela é o meio. Ela não cumpre a sua missão em si mesma. Essa forma ensimesmada está gerando filhos e filhas emocionalmente imaturos, gente sempre carente. Nós precisamos ser uma igreja mais bem resolvida. Ô Capelete, vem cá. É mesmo? Que resposta. Então vem cá, vamos fazer o seguinte, sai do seu lugar, vamos fazer um ajuntamento aqui, vamos abraçar, um apelo mesmo assim, né, nos moldes do Pentecoste. Vamos levantar um clamor, agarra com o seu irmão, ora com ele, abençoa um ao outro. E há um grande desafio sobre a nossa cabeça. Nós não podemos transformar esse fórum aqui, essa discussão toda, essa conferência, simplesmente numa oportunidade de debate, de uma perspectiva apenas apologética. Nós não estamos aqui para levantar um discurso que seja só apologético, que inquiete as pessoas, mas nós temos que traduzir tudo isso em compromisso. É muito importante traduzir tudo isso em engajamento. A gente estava conversando ontem sobre isso. A gente lamenta não ver um número maior de pessoas diante de uma oportunidade tão grande. Mas será que não é por aí mesmo? De que tamanho é uma igreja que funciona? Do tamanho de pessoas que estão 100% compromissadas com aquilo que é a sua vocação. Jesus acreditava que uma cidade podia ser transformada a partir de duas pessoas, a partir de uma relação que funcionava. Uma única relação que funciona como expressão do caráter de Deus transforma uma cidade. Nós precisamos ser um povo que pertence a uma relação que funciona. Um povo que traduz uma relação de gente bem resolvida e que, portanto, se ocupa daquilo que são as carências e necessidades da cidade. Então, esse número pode ser pequeno aqui, mas ele também pode ser excedente. Às vezes Deus vai chegar aqui e falar assim, ainda é muita gente. Jesus poderia chegar aqui agora e falar assim, acho que ainda é muita gente. Ainda é muita gente que está pensando em que isso que está sendo feito aqui vai significar algum dano pessoal. Então, se tem alguém aqui que ainda está pensando que vai perder casa, vai perder a vida, vai perder privacidade, ainda é muita gente. Talvez seja melhor fazer isso com 30 do que com 3.000. Amém, amados?
Então todo esse esforço aqui tem que se traduzir em engajamento, em compromisso pessoal, e não em retórica. Levanta um clamor agora diante de Deus. Vamos nos arrepender